Olá, meus alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Nessa aula, depois de estudarmos cuidadosamente a Era Vargas, damos início a um novo momento. A democracia começa a dar as caras, mesmo que timidamente. Era o governo Dutra. Partiu a aula do Arão? Nessa aula, iniciamos o estudo de um longo período que se inicia em 46 e termina em 64. Um período de nossa história que normalmente é chamado de experiência democrática. Isso, pois é comum entre os historiadores a ideia de que esse foi o primeiro momento de nossa história republicana em que teria ocorrido uma verdadeira democracia. Outra característica desse período seria a forte ideologização e polarização entre PTB e UDN. Um confronto entre duas propostas de como seria a melhor forma de o Brasil trilhar o desenvolvimentismo. A Constituição de 1946 daria um novo contorno ao Estado democrático que nascia. Muito mais do que o retorno dos direitos políticos dos brasileiros, a nova Carta ampliava a participação política. Nessa Constituição, os direitos políticos de homens e mulheres finalmente se tornam equivalentes. Isso pelo fato de que já não haveriam restrições especiais para que as mulheres tivessem direito ao voto, como vimos em nossa aula sobre a Constituição de 1934. Mesmo com a manutenção da proibição do voto aos analfabetos, ocorre uma redução da idade eleitoral de 21 para 18 anos. Em relação aos partidos políticos, podemos identificar inicialmente a importância de basicamente cinco partidos. Esses partidos seriam o PSD, Partido Social Democrático, a UDN, União Democrática Nacional, o PCB, o Partido Comunista do Brasil, com grande força em São Paulo, e o PSP, Partido Social Progressista, que era fortemente ligado à imagem de Adhemar de Barros. Para quem nunca ouviu falar de Adhemar de Barros, ele era uma espécie de Paulo Maluf. E a famosa frase "rouba mais faz" era usada para se referir ao político do PSP. Se você quer conhecer esse período com profundidade, acho importante que você conheça as bases sociais dos três principais partidos do período: PTB, UDN e PSD. Como o próprio nome já diz, o PTB era a representação política dos direitos trabalhistas conquistados ao longo da era Vargas. Então, é claro que Vargas era indissociável da legenda trabalhista. No PTB, a imagem de ditador era substituída pela imagem de pai dos pobres. Ao longo do período entre 1946 e 1964, o PTB viveria um consistente processo de crescimento. O intenso processo de urbanização que o Brasil viveu nesse momento de nossa história ajuda a compreender o fato de que entre 46 e 64, o partido mais do que triplicaria, saindo de 9% em 1946 para nada mais nada menos do que 30% nas eleições de 1962. No entanto, era o PSD e não o PTB o maior partido do período. A origem do PSD está na própria estrutura do Estado Novo. A máquina estatal Estado Novista ajudou o partido a se constituir em partido majoritário na Assembleia Constituinte de 1946. O próprio presidente Dutra havia sido eleito pelo PSD e, diga-se de passagem, recebeu o apoio de Vargas naquela eleição. Em outras palavras, mais da metade dos parlamentares responsáveis pela Constituição de 1946 era PCdista. O partido era a fisiologia em pessoa. A maior parte do partido era formada por políticos profissionais, dispostos à negociação, despidos de qualquer limite ideológico. Podemos identificar certa ligação entre o partido e o poder dos remanescentes coronéis, que continuavam a fazer parte integrante da política brasileira. Sabe aquelas frases que se atribui a alguém, mas que, independente da real autoria, nos ajuda a exemplificar um pensamento? Tipo, os fins justificam os meios, atribuído a Maquiavel? Pois é, reza a lenda que Tancredo Neves descreveu magistralmente o fisiologismo do PSD. O avô de Aécio Neves teria dito: entre a Bíblia e o Capital, o PSD fica com o Diário Oficial. O partido faria importantes alianças com o PTB. Sem essas alianças, o PTB não teria vencido as eleições que venceu. E seria essencial para garantir condições mínimas de governabilidade. A oposição ao que o PTB representava ficava por conta da União Democrática Nacional. A UDN era, sem dúvida, antitrabalhista.
E Vargas, desde ao menos o Estado Novo, estava fortemente vinculado a esse movimento político. Logo, podemos concluir que a UDN era antigetulista até a alma. Inicialmente, o principal nome do partido era o do ex-tenente, um dos fundadores da aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes. Pela UDN, Eduardo Gomes disputaria a presidência da República em mais de um pleito, no entanto, sem sucesso. É importante chamar a atenção também para a forte vinculação da FAB com o projeto antigetulista da UDN. Em linhas gerais, a UDN defendia um projeto liberal, mas algumas alas do partido defendiam claramente a preponderância do capital estrangeiro na viabilização do projeto desenvolvimentista brasileiro. Dutra, ao assumir, procura se afastar do modelo Estado novista, defendendo um modelo liberal. Isso em contraposição ao intervencionismo que caracterizou a era Vargas. O presidente acreditava que a liberação das tarifas contribuiria para fomentar uma saudável concorrência e estimular a eficiência de nossas indústrias. No entanto, houve um afluxo de importação muito grande. O Brasil passou a receber uma verdadeira enxurrada de produtos estrangeiros, que em alguns casos reformulavam os nossos hábitos. Até mesmo aparelhos de televisão entraram no país, que parece um pouco incomum, já que a inauguração da televisão no Brasil só aconteceria em 1950. O resultado dessa política logo provocou estragos. Nossa balança comercial, que era superavitária durante a era Vargas, passou a apresentar déficits constantes. Isso comprometia nossas reservas em moeda estrangeira. A chamada ilusão liberal de Dutra não duraria muito. A partir de 1947, o presidente iniciou um leve intervencionismo com o objetivo de reequilibrar as contas externas. Entre essas medidas, destaca-se uma política de controle cambial que buscava filtrar a entrada de determinados produtos importados. A participação popular não era vista com bons olhos pelo presidente. Segundo ele, essas manifestações populares eram resultados da maléfica influência comunista. Não é por acaso que em seu governo houve forte intervenção nos sindicatos, fechando e proibindo a atuação dessas instituições que não estivessem vinculadas ao governo. A política conservadora aplicada pelo general conquistou a simpatia da UDN, que nas eleições havia feito oposição a Dutra, mas 3 anos depois acabou embarcando no governo. O discurso anticomunista de Dutra era tão forte que ultrapassava até mesmo a própria posição norte-americana de manutenção de canais diplomáticos com o bloco soviético. Dutra rompe as relações diplomáticas com a União Soviética em 1947, após trocas de farpas entre os dois governos. Quer saber como foi essa treta? Deixa eu te contar. Seriam questões de política doméstica que contribuiriam para essa treta entre Dutra e Stalin. Com a redemocratização, o movimento operário acabou ganhando força. As greves se espalhavam pelo país. O movimento sindical era apoiado em grande parte pelo Partido Comunista. A reação do governo foi dura. Em setembro de 46, antes da conclusão dos trabalhos dos constituintes, Dutra proibiu o direito de greve. Enquanto isso, o PCB ganhava espaço, chegando a formar, após as eleições de 47, a maior bancada de vereadores da Câmara Municipal do Distrito Federal. Essa tolerância com o PCB não duraria muito. Esse contexto de conflitos sociais, marcado também pelo início da Guerra Fria, mudaria a relação do governo com os comunistas. Mas foi uma declaração do senador PCBista Luiz Carlos Prestes que seria o estopim e levaria à cassação do partido. Você deve estar curioso para saber que declaração bombástica teria sido essa, né? Um jornalista pergunta a Prestes se, hipoteticamente, o Brasil entrasse em guerra com a União Soviética, de que lado o PCB lutaria? A resposta do senador foi a de que lutariam ao lado da União Soviética. Pronto, a partir desse momento tem início uma forte pressão, que resultaria no início de um processo de cassação no TSE. Em maio de 47, após acirrada disputa judicial, o registro do Partido Comunista Brasileiro foi cassado. Em continuidade, após uma longa discussão, os mandatos dos parlamentares que haviam sido eleitos pelo partido também são cassados. Nesse contexto de ruptura, no contexto de Guerra Fria, o Brasil estava sendo mais realista do que o rei. A cassação do PCB sofreu críticas por parte da imprensa soviética. Dutra não recebeu muito bem as críticas e exigiu explicações do país de Stalin, que alegou que foram uma declaração da imprensa e não uma manifestação oficial. Claro que a imprensa era controlada por Stalin, logo a justificativa não satisfez o presidente, que exigiu um pedido de desculpa.
Você acha que os soviéticos desculparam? Claro que não. E Dutra fez o que estava ao seu alcance. Rompeu nossas relações diplomáticas com a União Soviética. Por falar em política externa, a posição do Brasil durante o período seria marcada por um forte americanismo, um alinhamento com o Tio Sam bem característico. Com poucas exceções, a posição brasileira sempre acompanhava nos fóruns internacionais a posição norte-americana. Era aquilo que se chama de alinhamento automático. Mas esse alinhamento não trazia vantagens para o Brasil. Tanto que essa política acabou ficando conhecida como alinhamento sem recompensa. Em relação ao continente americano, e dentro desse alinhamento, o Brasil também participaria de uma das mais antigas alianças militares em vigor, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, conhecido como TIAR, que foi de 1947. Com esse tratado, qualquer agressão externa a um país do continente seria considerado um ataque a toda a América. Esse tratado foi assinado no Rio de Janeiro e também é conhecido como Tratado de Petrópolis. Outro importante destaque do governo Dutra foi o Plano SALT. Esse plano tinha o objetivo de direcionar os esforços orçamentários do governo para algumas áreas prioritárias. Daí o nome do plano, que na verdade era uma sigla: S de saúde, AL de alimentação, T de transporte e E de energia. Enquanto isso, Getúlio Vargas planejava seu retorno. Em 1945, havia se candidatado, sendo eleito senador por 3 estados. Optou pelo Rio Grande do Sul. Poucas vezes foi ao Congresso. Normalmente permanecia em sua terra natal, São Borja, lá no Rio Grande do Sul. E lá recebia visita de políticos, jornalistas. Em 1950, lança seu nome como candidato à presidência da República. Assim que seu nome foi lançado, iniciou a articulação do PTB para viabilizar sua vitória. Para isso, procurou se aproximar dos setores do PSD, oferecendo cargos em seu futuro governo a alguns líderes do partido. A estratégia era clara. Com o PTB, ele se comunicaria com a população urbana, os trabalhadores das cidades. Já com o PSD, mobilizaria a forte máquina PCDistas nas áreas rurais. É dessa forma que ele voltaria ao poder, não por meio de uma revolução, como havia sido em 1930, mas conforme ele deixaria escrito em um documento fatídico, do qual falaremos nas nossas próximas aulas. Dessa vez ele voltaria nos braços do povo. Mas isso fica para a nossa próxima aula. Ficamos por aqui. Mas antes, como já é de costume, vamos fazer umas questões para testarmos nosso aprendizado e revisarmos o conteúdo. Vamos lá? Aproximadamente entre o fim do Estado Novo, 1945, e o início do regime militar, 1964, um político, rouba mais faz, e um partido de bacharéis encarnaram no imaginário cívico paulista e brasileiro duas atitudes opostas: a ausência e a exacerbação de moralismo ou de ética na política. Trata-se, respectivamente, de alternativa A: Jânio Quadros, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Alternativa B: Jango Goulart e do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Alternativa C: Carlos Lacerda e do Partido Social Democrático, PSD. Alternativa D: Juscelino Kubitschek e do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Alternativa E: Adhemar de Barros e da União Democrática, UDN. Dê uma pausa, leia com calma. Eu vou para o gabarito em 2, 3, 4, 5. Alternativa é: conforme falamos durante a aula, Adhemar de Barros era um tipo de Paulo Maluf, que seria caracterizado pela falta de valor moral, ou seja, pela frase rouba mais faz. A UDN, também conhecida como Partido dos Bacharéis, era bastante ligada à aeronáutica e caracterizou-se pelo forte antitrabalhismo e antigetulismo. Vamos à próxima? Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em janeiro de 1946. Sobre a economia do governo Dutra, é correto afirmar que a alternativa A. O presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo o pleno controle estatal na economia, e ao final de seu governo lançou a campanha O Petróleo é Nosso. Alternativa B.
Com a implementação do Plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Alternativa C. O presidente Dutra propôs o SALT, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia, que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. Alternativa D. O governo Dutra, inicialmente, seguiu um modelo antiliberal. Todavia, com o começo da Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse uma mudança de orientação nessa política. Alternativa é: com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumuladas. Dê uma pausa, leia com calma. Eu vou para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. A alternativa é: o governo Duda foi marcado pela abertura da economia brasileira e investimentos em empresas estrangeiras, algo como o caminho contrário feito por Vargas, nacionalismo econômico. Essa postura contribuiu para o aumento da dívida externa e da inflação. Vamos à próxima? Depois da derrota dos nazifascistas na Segunda Guerra Mundial, os ideais democráticos tomaram conta de grande parte do mundo ocidental. No Brasil não foi diferente. Houve eleições gerais no país e a sociedade brasileira viveu um período de grande efervescência política e cultural no período de 1945 a 1964. Quanto aos principais momentos desse período, assinale a alternativa correta. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e instala a ditadura do Estado Novo em 1947 e 47 e lança o Plano SALT, Saúde, Alimentos, Transporte e Energia. Alternativa D. O general Gaspar Dutra foi eleito presidente pelo PSD e Luiz Carlos Prestes, presidente do Partido Comunista Brasileiro, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro em 1945. Alternativa C. O presidente Getúlio Vargas vende as empresas nacionais de petróleo ao capital estrangeiro e abre o Brasil para as multinacionais fabricantes de carros. Alternativa D. O presidente Costa e Silva convoca eleições para governador dos estados e reata relações comerciais com Cuba, colocando fim à Guerra Fria. A alternativa é: o Congresso Nacional vota uma lei favorável à criação do Mercosul e, com isso, passa a fazer parte do processo de globalização da economia. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente em 1945 após a renúncia de Vargas pelo PSD. Na mesma eleição, Luiz Carlos Prestes foi eleito senador pelo Rio de Janeiro através do PCB. Mais tarde, no governo Dutra, o PCB foi fechado e os mandatos de todos os políticos eleitos por ele foram cassados também, incluindo o de Prestes. E aí, foi bem? Espero que sim, mas você sabe que aqui o importante é revisar, fortalecer os pontos fracos e chegar mais seguro no dia da prova. Ok, gente? Um grande abraço. Nos vemos em nossa aula na plataforma.